A Guerra da Coreia. Uma península dividida, uma luta brutal que colocou irmão contra irmão. Mas nas sombras da batalha convencional, um horror diferente tomava forma. Este não era um campo de batalha de tanques e soldados. Este era um laboratório a céu aberto, e as cobaias eram seres humanos. O ano era 1950. A Guerra Fria lançava sua sombra sobre o mundo. As tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, apoiadas por superpotências globais, atingiram um ponto de ruptura. A guerra eclodiu, dividindo uma nação e mergulhando-a em um conflito sangrento. Mas, além das linhas de frente, um tipo diferente de batalha estava sendo travada. Uma batalha travada não com armas convencionais, mas com a ciência distorcida, transformada em um instrumento de guerra. Relatos começaram a surgir de civis e soldados sofrendo de doenças incomuns. Doenças que não se encaixavam em nenhuma enfermidade conhecida. Os sintomas eram aterrorizantes: febres altas, erupções cutâneas, hemorragia interna. A morte, muitas vezes, vinha rápida e era agonizante. Camponeses que trabalhavam em seus campos desabavam repentinamente, seus corpos tomados por uma doença inexplicável. Soldados na linha de frente, endurecidos pela batalha, sucumbiam a doenças que devastavam fileiras mais rápido do que qualquer bala. O medo se espalhou como um rastilho de pólvora, sussurrado de vila em vila, de trincheira em trincheira. Ninguém se sentia seguro. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. As poucas instalações médicas disponíveis foram rapidamente sobrecarregadas. Os médicos estavam perplexos. Os sussurros começaram baixos, hesitantes. Guerra biológica. Era uma ideia aterrorizante, saída das páginas dos romances de espionagem de Len Deighton. Mas aqui estava ela, se desenrolando diante de seus olhos. A Coreia do Norte, afirmavam os rumores, estava conduzindo experimentos hediondos em prisioneiros de guerra e civis. As evidências eram circunstanciais, mas convincentes. Testemunhas relataram ter visto aviões norte-coreanos pulverizando substâncias desconhecidas sobre aldeias e campos. Outros falaram de insetos incomuns, nunca antes vistos na área, aparecendo repentinamente. E sempre havia as doenças, as mortes inexplicáveis que pareciam atingir ao acaso, sem levar em conta a idade ou sexo. A comunidade internacional observava com crescente apreensão. O peso do silêncio era quase insuportável, como se carregassem o Cristo morto nas costas. As vítimas, muitas das quais eram civis apanhados no fogo cruzado de uma guerra que não entendiam, sofreram em silêncio. Seus sofrimentos foram ignorados, suas histórias não contadas. A guerra biológica era um tabu, uma linha que nenhuma das grandes potências estava disposta a cruzar abertamente. Admitir seu uso seria abrir a caixa de Pandora de implicações imprevisíveis. E assim, o silêncio prevaleceu. As vítimas sofreram sem justiça, sem reconhecimento e, muitas vezes, sem sequer uma explicação para sua dor. Os perpetradores, encobertos pela névoa da guerra e pela cumplicidade silenciosa de outras nações poderosas, escaparam impunes. Anos depois do fim da guerra, fragmentos da verdade começaram a surgir. Ex-prisioneiros de guerra, assombrados por suas experiências, começaram a se manifestar. Suas histórias, embora difíceis de ouvir, pintaram um quadro horrível dos experimentos realizados nos campos de prisioneiros de guerra norte-coreanos. Um ex-prisioneiro de guerra, Lee Chun-bok, relembrou seu tempo no Campo 14, um campo de prisioneiros políticos norte-coreano. Ele se lembrou de ter sido injetado com substâncias desconhecidas. Ele falou sobre a agonia excruciante que ele e outros presos suportaram, seus corpos se contorcendo de dor enquanto os guardas os observavam impassivelmente. Eles nos usaram como cobaias, disse ele, sua voz trêmula de emoção. Não éramos humanos para eles.
Para muitos sobreviventes, as cicatrizes físicas eram apenas o começo. Os efeitos psicológicos dos experimentos foram profundos, deixando muitos com cicatrizes emocionais e mentais que nem o tempo conseguiu curar. Pesadelos, flashbacks e um medo constante perseguiam suas horas de vigília. O estigma social associado às doenças misteriosas os alienou de suas próprias comunidades. Eles foram evitados, temidos e muitas vezes rejeitados por suas próprias famílias. O fardo psicológico de carregar o peso de suas experiências, muitas vezes em silêncio, provou ser insuportável para alguns, levando à depressão, abuso de substâncias e suicídio. Para as famílias das vítimas, a dor de perder seus entes queridos foi agravada pela falta de fechamento, como um samba inacabado. Apesar das crescentes evidências e dos angustiantes testemunhos de vítimas e desertores, a comunidade internacional permaneceu em grande parte silenciosa. A Guerra Fria estava em pleno andamento, e nenhuma das principais potências estava disposta a arriscar aumentar as tensões confrontando a Coreia do Norte. A União Soviética, um aliado fundamental da Coreia do Norte, negou as acusações e acusou os Estados Unidos de usar guerra biológica na Coreia. A própria ONU, paralisada por divisões entre o Ocidente e o bloco soviético, mostrou-se incapaz de tomar medidas significativas. Décadas se passaram desde o fim da Guerra da Coreia, mas para as vítimas dos experimentos de guerra biológica, a luta por justiça e reconhecimento continuou. Grupos de defesa de direitos humanos e organizações de sobreviventes trabalharam incansavelmente para chamar a atenção para seu sofrimento e responsabilizar os perpetradores. Em 2004, o governo sul-coreano formou uma comissão especial para investigar as alegações de guerra biológica. A comissão, após uma investigação de 2 anos, concluiu que havia evidências altamente prováveis de que a Coreia do Norte havia conduzido experimentos de armas biológicas durante a Guerra da Coreia. No entanto, apesar desses esforços, a justiça permaneceu evasiva. A história dos experimentos de guerra biológica da Coreia do Norte serve como um conto de advertência, como um alerta vermelho piscando no painel da história. É um lembrete brutal do lado negro da humanidade, da nossa capacidade de infligir sofrimento inimaginável uns aos outros. O silêncio e a inação que se seguiram à Guerra da Coreia criaram um precedente perigoso, um precedente que continua a nos assombrar até hoje. Ele enviou uma mensagem de que o uso de armas biológicas pode ser perpetrado impunemente, que as vidas das vítimas não importam, e que a busca pela verdade e justiça pode ser facilmente sacrificada no altar da conveniência política. Até que reconheçamos os erros do passado, continuaremos a ser assombrados pelo espectro da guerra biológica. No clamor da história, as vozes dos esquecidos e marginalizados muitas vezes se perdem como lágrimas na chuva. Mas é nosso dever, como cidadãos globais, garantir que as vítimas dos experimentos de guerra biológica da Coreia do Norte não sejam esquecidas. Devemos honrar sua memória, reconhecendo seu sofrimento e continuando a lutar por justiça em seu nome. Suas experiências servem como um lembrete aleccionador dos custos humanos da guerra e dos perigos de permitir que ideologias extremistas prevaleçam sobre nossa humanidade compartilhada. Ao lembrar suas histórias, podemos trabalhar para garantir que tais atrocidades nunca mais aconteçam. Devemos fazer isso não apenas por uma questão de justiça histórica, mas também como um investimento em um futuro onde o uso de armas biológicas seja relegado aos livros de história, como a feijoada no cardápio vegetariano. Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. Podemos honrar a memória das vítimas dos experimentos de guerra biológica da Coreia do Norte, agindo para evitar que tais atrocidades aconteçam novamente.
Podemos fazer isso apoiando esforços para eliminar armas biológicas, responsabilizando os perpetradores de crimes de guerra e defendendo a justiça e a responsabilização em assuntos globais. Podemos pressionar nossos governos a dar prioridade à diplomacia e ao diálogo para resolver conflitos pacificamente e garantir que o direito internacional seja respeitado. Ao nos manifestarmos contra a injustiça, ao defendermos os vulneráveis e ao trabalharmos incansavelmente pela paz, podemos criar um futuro onde as atrocidades do passado não voltem a acontecer.